Vamos lá, queridos. Eu quero ler com vocês hoje o texto predileto dos ateus. Sem mais perda de tempo, sem mais enrolação. Aula 2 está em segundo livro dos Reis, capítulo 2. E eu quero ler com você mais uma vez. Vocês sabem, eu estou com a minha queridinha, a Bíblia de Jerusalém. Quem gosta da Bíblia, quem me acompanha sabe que eu gosto muito dessa Bíblia. Gosto da Bíblia do Peregrino. Elas são minhas grandes companheiras de viagem. Então, vou abrir primeiro Rei aqui, mas é segundo Reis, capítulo 2, versos 23 e 24. Se você puder, me acompanhe. Ligue sua Bíblia, acesse sua Bíblia ou abra sua Bíblia. Eu vou aqui na Bíblia física, porque é mais fácil de manusear para mim, na condição que eu estou aqui agora, dando aula para vocês. Vamos lá. O que vai rolar hoje? Qual é? O que a Bíblia vai nos responder? Eu vou ler o texto e contar mais ou menos a história para vocês. 23 e 24 são os versículos que a gente vai ler. A minha Bíblia diz assim: De lá subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos que saíram da cidade zombaram dele, dizendo: Sobe, careca! Sobe, careca! Eu não tenho como não rir lendo isso, gente. Sobe, careca, meu Deus do céu. Eliseu virou-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome de Yahvé, em nome do Senhor. Então saíram do bosque 2 ursas e despedaçaram 42 deles. Toma uma água aqui para a gente. Essa cena de terror. Pega esse texto e lê pro seu filho antes de dormir e diz a ele boa noite, que eu quero ver. Gente, a leitura primeira, ela é escandalosa. Elias, o profeta, tinha acabado de nomear seu sucessor, tinha falado com Eliseu. Você conhece um pouco da história, se não conhece, Eliseu é tocado por Elias. Elias sente que ele pode ser um bom sucessor. Naquela época havia muitos homens que eram conhecidos como filhos do profeta, ou filhos dos profetas. E eles estavam meio que numa escola de profetas, buscando aprimorar o dom profético, fazendo uma escola onde eles conversavam entre si. Eliseu estava arando boi e percebe que Elias vê nele um bom potencial. Começa a segui-lo e em um determinado momento da caminhada, ele toca em Elias e eles começam a entender, começam a perceber. O próprio Elias anuncia que vai ser tomado. O episódio onde Deus toma Elias, e não é numa carruagem de fogo, tá? Elias não é arrebatado num carro de fogo. Elias é arrebatado ou é trasladado ou é levado em um redemoinho. O carro de fogo é o que vem separar Elias e Eliseu. Mas Elias não sobe. Você já viu vários quadros, Elias indo para o céu num carro de fogo, mas ele não vai no carro de fogo. O texto diz bem claramente que ele vai em um redemoinho. E nesse redemoinho, você vai encontrar aqui no capítulo 2 de 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Ele sobe num turbilhão, num redemoinho. O carro de fogo passa, uma carruagem passa, separa eles dois, um vai para um canto, outro vai para o outro, e ele sobe. Antes de subir, Eliseu faz um pedido para Elias. Eliseu diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Gente, porção dobrada do espírito de Elias, ele não está pedindo 2 vezes mais o espírito de Elias, ok? Não é isso. Muita gente interpreta mal a porção dobrada, 2 vezes mais, e ainda diz que Eliseu fez 2 vezes mais milagres do que Elias. Isso é uma contagem errada também, tá? Não existe a contagem. Tem uma má interpretação aí. O que Eliseu está pedindo é, se você conhece um pouco da história, quem é que tinha a porção dobrada dentro de casa? Isso era a tradição de Israel. A porção dobrada dentro de casa era dada ao filho primogênito, a porção dobrada da herança, ok? O filho primogênito tinha 2 vezes a herança do resto dos filhos. Então, a porção dobrada é a primogenitura. É isso que Eliseu está falando. Eu quero ficar no seu lugar quando você for embora. Eu quero ser o homem de Deus, que era assim que era conhecido Elias, o homem de Deus, ou o principal profeta. Eu quero que quando você for embora, quando você for tomado,
você deixe a mim como seu substituto. Esse é o pedido de Eliseu. E Elias diz assim: dura coisa pediste, talvez dura demais para Eliseu. Elias sabia o peso que ele estava. Elias estava doido para aposentar, já tinha pedido para morrer, já estava angustiado, já estava dormindo no deserto, caminhando com fome. Elias não aguentava mais. Então, ele sabia que aquele ofício que Eliseu estava suplicando para adquirir, para herdar, para oficiar, era algo difícil demais de executar, era algo penoso. Ele disse: dura coisa pediste. Você quer mesmo? O problema é teu. Então foi isso aí. Então é tomado para o céu, deixa a sua capa. Ele deixando a sua capa, Eliseu toma essa capa, veste e é reconhecido como homem de Deus. E as pessoas dizem: agora sim o espírito de Elias repousa sobre ele. Imediatamente ele passa por Jericó, e passando por Jericó ele vê águas que estão poluídas. E a gente vai caminhando. Elias agora já está ausente. Eliseu tem os seus primeiros momentos, inclusive, de nervosismo, porque na primeira vez ele se depara com um rio na cidade de Jericó, e estando ali em Jericó, ele olha, pega a capa de Elias e diz assim: e agora, onde está o Deus de Elias? Então ele joga a capa e o Deus de Elias se manifesta a ele, e esse Deus passa a ser o Deus dele também, o Deus de Eliseu. O rio, agora as águas são curadas, o rio tem uma experiência sobrenatural, começa a se abrir, e algumas pessoas inclusive começam a aborrecê-lo. A gente vai ver aqui no verso 17, as pessoas começam a importuná-lo, e aí ele sai daquela cidade. Mandaram 50 homens que procuraram Elias para todos os lugares. Eles foram em todo lugar, foi até Cajazeiras aqui em Salvador, em Simões Filho, não acharam Elias. Elias sumiu. Eles chegaram, deram a volta, foi no interior de São Paulo, chegaram em Osasco, também não acharam. Foram até Cochabamba, na Bolívia, não encontraram, até que disseram: olha, Elias de fato foi embora. 3 dias sem encontrar. E agora eles voltaram para junto de Eliseu, que tinha ficado em Jericó. E aí Eliseu resolve sair de Jericó, porque ele diz: a cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o meu senhor, mas as águas são ruins e tornam o país estéril. E aí ele pega um prato de sal, joga nas águas, as águas são saradas. Olha isso, as águas estavam poluídas. Eliseu pega sal, joga na água, tem um milagre, a água fica potável. O povo finalmente pode beber. Ele faz um grande feito em Jericó. Ele resolve o problema da sede. E aí ele sai de Jericó. E quando ele sai de Jericó, a Bíblia diz que ele vai subindo até Betel. E nesse caminho saem o que a minha Bíblia vai dizer de rapazinhos. Outras Bíblias vão dizer meninos. Outras vão dizer crianças saíram ao encontro. E quando saem ao encontro, junta um batalhão atrás de Eliseu. Eu digo atrás porque a Bíblia diz que ele voltou-se para ver. Ele se vira para ver, e as pessoas começam a caçoar dele. Aqueles jovenzinhos, vamos chamar de rapazinhos ou jovenzinhos, e eu vou explicar por quê, começam a chamar ele: sobe careca, sobe calvo. Gente, na boa, isso por si só já é motivo para o cara se enfurecer. Velho, chamar alguém de careca. E eu vou dizer para vocês um depoimento emocionado. Não existe cura para calvície. Não existe cura para calvície. A ciência nos abandonou. Não adianta. Minoxidil não adianta. Assinar o manual não adianta. Fazer transplante também não adianta. Ele não fica tão legal. Fica artificial. Colocar prótese, todo mundo vai dar risada da sua cara. A ciência abandonou. A ciência inventou naves que estão indo para Marte. O homem pisou na Lua. Pelo menos o governo dos Estados Unidos jura isso. Vamos acreditar. Naves espaciais. A gente descobriu a inteligência artificial. O ChatGPT hoje escreve livro para você. Mas a cura para a calvície não chegou. O homem descobriu a cura do câncer, mas a ciência nos abandonou. Os carecas estão perdidos.
A calvície está chegando. Eu não cheguei em 40 anos ainda e estou completamente desesperado. Josias foi cirúrgico, prótese vira cabelo de boneca. Um absurdo. Esse texto mexe comigo. E aí, diante disso, a Bíblia diz que Eliseu os amaldiçoa em nome do Senhor. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que Deus envia 2 ursas famintas. Elas saem. Não diz que Deus envia, mas as ursas saíram diante da maldição que ele joga, os amaldiçoa em nome do Senhor, e as ursas saíram do bosque famintas e devoram 42 deles. Segura essa, 42 jovenzinhos detonados, devorados pela fome de 2 ursas que vingam o profeta, que foi ultrajado em sua honra, chamado de careca. O pior xingamento que um homem decente, de bem, pai de família, pode receber. O abandonado pela ciência e pela tecnologia, acometido de uma enfermidade, patologia incurável que é a calvície. E agora, vamos analisar esse texto, já que ele causa angústias mil em nosso coração e é o texto preferido dos ateus, sim. Brincadeiras à parte, é um texto que os ateus sempre lançam mão para falar sobre o caráter de Deus, sobre a lisura do livro da Bíblia, das Escrituras. Olha o Deus que vocês creem, olha o que Deus faz. Mata 42 crianças porque brincaram com o profeta chamando ele de calvo. Olha isso. Gente, eu já falei para vocês a forma como a gente interpreta a Bíblia, e aí 5 perguntas vão ser feitas ao texto bíblico. Você já aprendeu comigo, eu vou repisá-las. Qual texto vamos ler? O passo da exegese. O que o texto diz em seu tempo, em seu espaço. O que o autor disse e o que os ouvidos da época entenderam quando o autor falou. Passo da exegese. Por quê? Por que o autor falou o que o autor falou? O que ele queria resguardar? Qual era o valor profético, o valor moral, o valor eterno que ele quis resguardar quando ele usou aquelas palavras? 4, aplicação. Para quem? A Bíblia é um livro vivo, continua falando nos dias de hoje. Para quem esse texto continua relevante? E 5, como? Como converter esse texto em linguagem e discurso e como anunciar as verdades que a gente descobre através dele. Essa é a nossa trajetória, esse é o nosso caminho, vamos fazê-lo com muito cuidado e eu vou tentar ser bem objetivo nele. Perguntas honestas no primeiro passo. Primeiro passo qual? A afeição ao contexto, a nossa exegese consciente. Perguntas honestas. Primeiro lugar, por que esse texto nos choca? Porque ele parece extremamente desproporcional, cruel, difícil de explicar a leigos, difícil de pregar na igreja. Como é que eu vou falar para minha igreja isso? Que Deus mandou ursa para devorar 42 crianças, só porque chamou um adulto de careca, que era um profeta ainda por cima. É desmedido, parece desproporcional. O que eu suponho quando eu leio meninos, rapazinhos, crianças? Eram crianças pequenas? Qual era a idade deles? Ele é criança de que tamanho? De não poder dirigir, de não poder assistir desenho, de não poder comer açúcar? Qual era o tamanho dessas crianças? É uma pergunta que a gente faz. E eu leio o episódio isolado ou como parte do capítulo 2, sucessão de Elias e Eliseu. Então, o objetivo é admitir que nossa reação emocional é real, mas ela não pode virar o critério interpretativo. A chave hermenêutica não está na violência e eu vou mostrar isso para vocês de forma bem cuidadosa. A primeira frase que estou sempre dando frases-chave para interpretação, primeira frase de efeito que eu jogo para vocês é: suba careca, 2 pontos, zombaria, sucessão profética e juízo em Betel. Esse é o tema dessa aula, esse é o tema, essa é a temática que vai emoldurar nosso caminho interpretativo. O segundo passo é o segundo passo onde a gente gasta normalmente bem mais tempo, passo exegético, quando a gente pergunta o que deve ser aborrecentes. Quem lida com aborrecente sabe qual é a dificuldade que a irmã está elencando aqui e como a paciência de Eliseu devia estar diminuta naquele dia. Vamos lá. Exegese robusta, vamos lá para a gente tentar construir.
Onde esse episódio está no capítulo e por que isso importa? Vamos lá. Em 2 Reis capítulo 2, ele é um capítulo de investidura. É a sucessão profética. Elias está aposentando e um novo profeta está assumindo o comando ali. Elias está pendurando o chapéu, pediu o boné e disse, não estou mais aqui. Deus o toma para si e já não é visto. Elias era quase que idolatrado por aquelas pessoas. Tanto é que ele some e durante 3 dias, as pessoas procuram por ele, vasculham, vão em todo lugar, vão até Vista Alegre, onde eu morava, e ninguém encontra Elias, até constatarem e aceitarem a sua ausência. Então, começam a conversar com Eliseu. Então, Elias era uma figura de extrema importância em Israel. Ele é tomado para cima e Elias recebe, a capa cai para baixo. Elias vai para cima, a capa cai para baixo. Eliseu pega ela no chão e você vê essa trajetória, você vê essa dinâmica no capítulo 2, versos 9 a 15. Então, Eliseu confirma a autoridade, mostra sinais em Jericó e principalmente o evento que pega essa chave aqui, quando ele sai de Jericó, são as águas curadas. Veja, Elias tem uma cena profética muito importante e a principal cena dele, do início, é quando ele profetiza a falta de água. A primeira cena profética de Elias é: eu profetizo que não vai chover. E fica 3 anos de seca. Você lembra desse episódio? Elias profetiza seca. Eliseu começa o seu profetismo operando o milagre da água potável. Se Elias chega num lugar onde chove normalmente e ele profetiza que não vai mais chover, que vai fazer seca, Eliseu chega num lugar onde as águas estão contaminadas e poluídas. E ele opera um milagre jogando sal e as águas ficam potáveis e curadas. Elias vem trazer carestia como juízo. Eliseu vem trazer fartura e abundância de água. Olha as diferenças entre eles. A vida de Elias e de Eliseu é meio que um espelho invertido. O cenário profético, a característica profética de cada um é bem invertida. De propósito, a gente vai ver como isso interfere no texto. Então, Eliseu confirma sua autoridade, mostrando os sinais de Jericó. E em terceiro lugar, Betel é esse cenário para onde ele está indo. O cenário acontece chegando em Betel. Ele está saindo de Jericó e chegando em Betel. É onde todo esse evento acontece. E aí, a lógica do texto, da construção desse texto é sucessão, confirmação, oposição e julgamento. Ok? O episódio das ursas, ela não é uma piada, não é uma anedota estranha, ela funciona como um selo narrativo e quem rejeita Eliseu está de fato rejeitando o Deus que confirmou Eliseu. Quem eram esses jovens? Qual o tamanho deles e por que isso é importante no texto? Qual é a idade provável desses garotos? E o peso da expressão hebraica. A expressão hebraica aqui para designar esses garotos, Naharim Ketanim, Naharim Ketanim, uns rapazinhos pequenos, os jovens de pequena estatura. Por Nahar, a primeira expressão, Naharim plural, Nahar ela tem uma faixa semântica ampla. Ela pode ir de criança a jovem, homem, servo, e varia de acordo com o contexto. O Katan é pequeno, e o plural, pequenos, Katanim. Então, ela pode denotar tamanho, idade, mas também status de insignificância social, de pouca importância. Às vezes funciona como um intensificador, tipo bem jovem, pode ser alguma coisa assim também. Então, de primeira, a gente já vai começando a desenhar rapazes pequenos, rapazes insignificantes, rapazes de baixa condição social, rapazes pequenos, ou bem jovens, alguma coisa assim. É uma possibilidade. O ponto exegético-chave, e que a gente quase que descarta nesse texto, é a possibilidade de, por exemplo, serem criancinhas de 6 anos. 6, 8 anos. Não é. Muito provavelmente era adolescente para cima, e eu vou dizer porque, vendo a utilização dessa expressão em outros textos da Bíblia. Provavelmente até jovens em idade de força. Lembrando que a maioridade em Israel
era tida a partir dos 13 anos de idade. Naquela cultura, naquela conjuntura social, alguém com 13 anos fazia o seu bar mitzvah, poderia já casar, inclusive. Então, ele era tido como um homem diante da sociedade, ainda que não tivesse idade, por exemplo, para ser um sacerdote, para exercer alguns outros ofícios, se fosse da tribo de Levi. Mas ele já era tido como um homem e não mais como uma criança. Segunda coisa, era um grupo altamente numeroso. A Bíblia diz que as ursas comeram 42. Os 42 foram os rasgados, os feridos. Isso sugere um ajuntamento de rua, uma turba. Não foram 2 ou 3 crianças e nem foram só 42. Chutaria, por exemplo, mais de 100. 2 ursas correrem atrás, elas certamente não pegaram todos. Muitos conseguiram escapar. Então, um número razoável para aqui é pelo menos o dobro, 80 a 100 jovenzinhos. Vamos entender qual é o contexto. São vários, é uma turba, é um ajuntamento, uma mini gangue que está ali. É isso que está muito desenhado no texto. Eles agem como uma gangue hostil. Eles saem para confrontar um homem sozinho na estrada, no meio do deserto, onde não havia lei completamente estabelecida entre os povoados. As cidades não tinham, ali no entronco, na BR, eles pegaram no meio da BR. Eliseu tinha saído de Jericó, estava subindo para Betel. Foi no meio do caminho, entre Betel, chegando em Betel, mas já saindo de Jericó. Esse é o contexto que eles estão fazendo. Ó, quem não deu like aí, gente, dá like no vídeo no YouTube, por favor. Vamos lá. O termo Nahá, em outros contextos, ele pode designar jovens bem mais velhos. Por exemplo, vou te dar para você, José, em Gênesis 37:2, é chamado Nahá. Ok? Lá em Gênesis 37, perto dele ser o copeiro de Potifar. Em muitos usos, o termo pode chegar à adolescência, à juventude ou até à idade adulta. Davi usa esse termo, Nahá, em 2 Samuel 15, ou 2 Samuel 18:5, em 2 Samuel 18:5, 12, 29, 32 e em 19:4. Ele vai colocar Absalão como Nahá. E Absalão já estava adulto, batalhando e tomando o trono dele. Ele mandou, por exemplo, Joabe não fazer mal ao Nahá, ao garoto Absalão, que já era um jovem bastante robusto. E um paralelo importante para Catan, o pequeno, o insignificante, mas a linguagem de juventude é 1 livro dos Reis, capítulo 3, 7, onde Salomão, já rei, ele diz ser um Nahá Catan, uma criança pequena. É isso que ele vai falar de si mesmo, de modo que um uso que não descreve uma idade literal infantil, mas muitas vezes uma insuficiência em uma posição. Ok? Qual a distância entre aquelas cidades? Não sei precisar, mas aquela distância era, em primeiro lugar, uma subida íngreme, aproximadamente 800 metros de diferença de altitude, certo? Era uma subida bem, ou como diz aqui em Salvador, para quem é baiano, uma subida íngreme. Uma subida muito íngreme. Para quem já subiu a ladeira da 8 na Cajazeira, sabe exatamente do que eu estou falando. Mas vamos lá. Era uma subida bem perversa. 42 quilômetros. Olha aí, Josias está trazendo. Josias é meu rabino, esse cara é monstruoso. A distância entre Jericó e Betel, curioso, 42. Olha, 42 quilômetros, gente. Foram 42 jovens assassinados ali. 42 jovens foram devorados em uma distância da cidade, no meio da distância da cidade, que tinha 42 quilômetros, a pé, na paleta, meu velhão. Vamos lá. Dona Sandra, chegou atrasada, estava trabalhando. Moça trabalhadora, essa daí, conheço. Seja bem-vinda. Então, o suba careca. Vamos lá, o que significa essa expressão nesse texto? Qual é o peso dessa expressão? Quando alguém diz suba careca, lembrando a você que está no Instagram que a gente também está no YouTube ao vivo com essa mesma live, tá bom? Você pode acompanhar por qualquer uma das plataformas. O que quer dizer suba careca? É só uma piadinha? Aquilo ali tinha
que significado a ponto de deixar Eliseu tão chateado, tão nervoso? Não que não justifique, eu também me irrito quando me chamam de careca. Também não gosto não, viu? Meu pai fala assim, caladeira Ingrid. É isso mesmo. Eles repetem, sobe, sobe, vai para cima. E no capítulo 2, olha como tem um jogo de palavrinhas aí, jogo de expressões. No capítulo 2, subir é carregado. Elias acabou de subir no redemoinho, não sei se vocês lembram. Capítulo 2, verso 11. Eliseu está agora no lugar do profeta que subiu. Elias era amado. Eliseu começa contestado. Lembrem disso. Elias acabou de subir. As pessoas olham para Eliseu e dizem assim, e aí, você também não vai subir? Suba você também. Vamos ver. Quero ver você subindo. Eliseu está no lugar do profeta que subiu. Então, sobe pode significar como, pode funcionar aqui no texto. Primeiro, a zombaria da ascensão de Elias, tipo, vai embora você também, suma daqui, vaza. Pode ser a rejeição do sucessor, tipo, não te queremos aqui, bom mesmo era Elias. Uma provocação com subtexto da morte ou remoção, vá, desapareça, queremos você morto, é uma possibilidade. Ou uma outra quarta hipótese, diz para vocês, de Jericó para Betel é uma subida. O texto mesmo fala que ele estava subindo para Betel. Eles chegam por trás, tanto é que a Bíblia diz que Eliseu se vira para olhar. Uma subida íngreme, 100 pessoas, 100 jovens, cheio de gás, cheio de vida. Todo mundo com pré-treino aqui, olhando para ele assim, e aí, suba. Ou seja, suba essa ladeira. É uma possibilidade muito forte nesse texto. Suba essa ladeira aí, a gente vai atrás de você. São 100 para 1. Lembra disso e guarda isso. Ok? Então isso deixa claro que não é uma piadinha. É uma contestação pública de autoridade profética recém-confirmada e pode ser encarado, soa também, até como uma ameaça. Porque é uma turba, é uma mini gangue. Não era criancinhas de 6, 7, 8 anos. No mínimo, adolescentes, pessoas com a idade de casar. No mínimo isso. A mesma expressão usada para José, a mesma expressão usada para Salomão, a mesma expressão usada para Absalão, todos eles em idade adulta. Ok? Então, careca. Aqui, primeiro sobe, agora o careca. Careca é um insulto físico, uma honra pública, uma autoridade, mas pode ser, em primeiro lugar, insulto direto ao corpo. Uma vergonha social. Gente, eu tô brincando, é besteira. Se for por isso, tá boa. O cara matou porque chamou de careca, mas isso é uma honra do profeta. Quieta com essa honra desse profeta, pelo amor de Deus. Não vem com isso não. Se fosse por isso, meu velho, até eu ia brigar com Deus aqui. Ô Deus, espera aí. Passou do ponto. Tá bom? Não era pra isso tudo. Mas será que era só isso? Será que era só a honra do careca que estava em jogo? Até porque é dos carecas que elas gostam mais? Não sei. Vamos ver. Era um possível marcador de desonra. E aí vem uma estratégia para deslegitimar o profeta. Tipo, você não tem marca de profeta, você é ridículo. E aqui vem a marca principal, que eu acho que é o principal argumento para enfatizar o peso da expressão careca. É uma diferença clara para Elias. Qual é a marca, a única marca que a gente sabe sobre a aparência de Elias? Não sei se você já examinou isso, mas a única coisa, a gente não sabe se Elias era ruivo, se era louro, se era negro, se tinha cabelo crespo, a gente não sabe se ele era alto, se ele era baixo, se ele tinha cabelo branco, se ele tinha barba. Mas uma coisa está escrita em 1 Reis, capítulo 1, o segundo livro dos Reis, capítulo 1, versos 7 e 8. Quando Elias, o tisbita, a Bíblia diz assim, ele lhes disse qual era a aparência do homem, Elias, que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras. E eles disseram, era um homem peludo. Elias era um homem peludo. Isbaal-Serrar. Isbaal-Serrar. Um homem de aspecto peludo. Um homem que tinha pelos. Essa era a única característica física de Elias. Olha o contraste.
Tipo, essa fala, sobe careca, é tipo assim, o peludo subiu. E você? Tipo, bom mesmo era Elias. Em você a gente não confia. Você não presta. Vaze daqui, porque bom era o peludo. Você, quem você é? Nem cabelo você tem, pô. O profeta de verdade é o profeta peludo. Olha o apego ao passado, o apego às convenções que aqueles jovens, que esse insulto aparenta denotar. Porque não tem sentido falar da calvície do cara, sobe calvo. Isso tem um sentido a partir de quando você compara, e o método aqui, a tônica é de confirmação de Eliseu e que há uma comparação. Elias era o Tony Ramos ali do avivamento. É isso aí. E Eliseu aqui agora tem a sua característica exposta, tendo em vista que Elias tinha uma característica diametralmente oposta dele. Isso é bem importante no texto. Então, mesmo que Eliseu fosse literalmente calvo ou não, o foco narrativo é eles atacam a pessoa para atacar a função. O que está em questão aqui não é um bullying, mas é a contestação do profetismo, dizendo: você não é profeta coisa nenhuma. Nós não entendemos, não aceitamos, não reconhecemos você como profeta. Essa é a tônica da fala que está aqui. Betel, o lugar onde eles estão chegando, é um lugar que torna a cena mais grave. O cenário dessa treta aqui é chegando em Betel. E Betel, no Arco dos Reis, é um símbolo de culto rival heterodoxo e resistência à palavra profética. E aqui é um contexto histórico do Reino do Norte. A cena é mais do que bullying. É a cidade ensinando hostilidade contra o profeta. É o cenário de Betel. O narrador diz: eles saíram da cidade. Aqui é uma discussão se saíram de Betel ou de Jericó. Muito provavelmente saíram de Jericó, mas seguiram ele até Betel, ou até a entrada de Betel. Então, o marco enredo aqui de Reis é especialmente um olhar para esse cenário aqui. Betel está associado ao culto rival do Reino do Norte, à contestação do cenário profético de Eliseu. Ele está ligado à política religiosa de Jeroboão. Ele, mesmo quando estudiosos discutem o quanto essa representação é polemizada e redacional, o fato é que no texto de Reis, em Reis, Betel funciona como um marcador literário de resistência ao profetismo e ao culto central. Isso pesa diretamente aqui em 2 Reis 2, 23 e 24, por alguns motivos. Eliseu acabou de ser confirmado, ele acabou de operar um milagre na cidade anterior. O Jordão foi aberto, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, ele curou as águas de Jericó. O capítulo quer que você leia diretamente, que tem uma autoridade profética estabelecida, e aí direto ele vai para Betel, onde o primeiro foco de oposição urbana é enfrentado. O foco das cidades é muito forte. Ele não entra em qualquer vila aleatória. Ele está dizendo expressamente o sistema que historicamente resiste à palavra profética. Ele está confrontando o sucessor de Elias. Betel era conhecido por isso. Era a marca de Jeroboão no Reino do Norte. Então, e aí vem, saíram da cidade, essa expressão. Não é só alguns meninos. É principalmente a cidade falando. E depois a gente vai examinar qual é a cidade que está falando. O texto não diz que Eliseu entra numa casa e um jovem ofende ele. Ele diz que os jovens saem da cidade com um agrupamento, saem orquestrados. Provavelmente eles se reuniram antes e saíram todos da cidade para pegar esse profeta no meio do caminho. Isso é muito importante. E tem um outro fator sobre sair da cidade que eu vou mencionar daqui a pouco, que denota a violência deles. Isso dá uma cor social, a hostilidade transborda do espaço comunitário. É como se dissesse: o profeta não vai ter lugar nas cidades. As cidades, os centros urbanos não vão reconhecer ele. Isso é bem relevante aqui para esse texto. E na leitura redacional, Betel vira quase que um personagem, da mesma forma Jericó. São dois personagens aqui desse texto. Então, o texto diz que eles saíram de onde exatamente? E isso é importante entender, se eles saem de Jericó, se eles saem de Betel. Vamos seguir. Subiu dali para Betel, e enquanto subia pelo caminho, jovens pequenos saíram da cidade e zombavam dele. Subiu dali, ele retoma Jericó, a Jericó mencionada imediatamente antes, e Eliseu parte de Jericó para Betel. Qual é a conclusão que a gente tira aqui? O texto não diz exatamente qual é a cidade,
Não diz de qual cidade eles saíram, só diz saíram da cidade. A referência mais próxima é Betel, mas narrativamente a cena ocorre quando ele ainda está subindo pelo caminho e não após chegar. Ok? Então vamos entender qual é o caminho, qual é a cidade onde eles saem. Para mim, o que faz sentido é que eles saem de Jericó, a cidade onde Eliseu tinha acabado de curar as águas. As águas se tornam potáveis em Jericó e é de lá que os jovens saem. Por quê? Jericó acabou de experimentar a graça. Pouquíssimos versículos antes, Jericó tinha águas contaminadas. Eliseu cura as águas agora podem ser bebidas. A cidade passa da esterilidade para a vida por causa da passagem de Eliseu por lá. Jericó é o primeiro lugar onde Eliseu exerce seu ministério restaurador e não de juízo. Lembra de Elias. Qual é o primeiro milagre de Elias? A primeira grande aparição de Elias, ele diz que não vai chover. Elias tem um profetismo que se inicia atrelado à seca. Eliseu tem um profetismo associado, primeiramente, à restauração das águas. Antigamente ninguém podia beber, agora pode. No de Elias, antigamente todo mundo bebia e agora ninguém bebe mais, vem seca. Olha a confrontação entre eles. Se os jovens vêm de Jericó, o contraste aqui é brutal. A cidade recebe graça, mas produz zombaria. E aí cria um padrão muito clássico na Bíblia. Quer dizer que bênção recebida nem sempre gera coração transformado. Eles viram o milagre, receberam a bênção e nem por isso se constrangeram. E ainda há uma leitura, não vou me gastar muito nela porque é uma leitura que me parece um pouco especulativa, mas existe a possibilidade daqueles jovens lucrarem com a sede naquela cidade. É tipo um amigo meu, Josias até, ele deu o exemplo de Elon Musk colocando internet grátis na favela. A milícia não vai gostar e vai sair para tentar matar Elon Musk, porque eles lucram com aquilo e vendem. Pode ser que aqueles jovens lucrassem com a sede, lucrassem com a carestia de água. E o fato de Eliseu agora estar dando água de graça para todo mundo, dizendo que todo mundo pode beber, pode ter quebrado um negócio naquela cidade de Jericó. Certo é que após Eliseu fazer com que todo mundo possa beber água, Eliseu cura as águas, os jovens saem furiosos e correm atrás de Eliseu. Isso é um fato preponderante. Lembrando que milagre não garante reverência. E a vida de um profeta é dura mesmo que ele opere milagres. Os jovens perseguindo Eliseu na subida. O texto diz que Eliseu está subindo. Ele se vira para trás e os vê. Então, muito provavelmente, eles vêm mesmo de Jericó. Porque se eles viessem de Betel, ele não olharia para trás. Os jovens viriam de cima para baixo e pegariam Eliseu. Eliseu, inclusive, poderia fugir, porque fugiria na descida. Seria mais fácil para ele, mas fugir na subida, principalmente contra um monte de adolescente, fica ainda mais difícil, o cenário é ainda mais complicado para Eliseu. Isso sugere que os jovens não estão parados, eles estão em movimento, eles estão correndo. Tanto é que Eliseu sai primeiro da cidade, eles pegam Eliseu no meio do caminho, eles estão em ritmo, eles acompanham, eles gritam, eles intimidam. Reforça a leitura da hostilidade ativa daqueles jovens. Eles saem de Jericó, Eliseu está subindo, isso dificulta a fuga. Como é que um velho ou um homem de mais já careca vai subir correndo numa diferença de 800 metros de altitude contra um monte de adolescentes que pegaram eles no meio do caminho? Eles vêm de baixo para cima, atrás dele. Ele está sozinho em estrada íngreme. E narrativamente isso aumenta a tensão e aumenta a vulnerabilidade daquele homem. Eliseu está cercado em vulnerabilidade, ele contra 100 de jovens. Então, Betel não perde importância, porque, obviamente, a gente vê o capítulo fazendo dois movimentos simultâneos. Jericó é o lugar da graça recém-recebida. Betel é o lugar da oposição histórica ao profetismo. Então, o evento acontece entre Betel e Jericó. Literariamente, isso é muito importante. O juízo não acontece dentro de Jericó, não acontece dentro de Betel, mas no caminho, uma distância de 42 quilômetros, onde morrem 42 jovens. Olha como tem muita coisa acontecendo aqui. Então, Jericó simboliza o que Deus acabou de fazer. Betel simboliza um sistema religioso resistente. Os jovens do caminho representam a reação humana a esse cenário. Eles saíram da cidade.
O efeito teológico do anonimato aqui é muito forte também. O fato de o narrador não nomear a cidade pode ser intencional, porque não importa só qual é a cidade. 10 horas de caminhada entre uma cidade e outra, Eliseu morto de cansado. Meu irmão, imagina esse negócio aí, 10 horas de caminhada. Importa a hostilidade que nasce no espaço urbano social. É esse o foco. Tanto é que ele não diz sair da cidade, ele não diz de qual cidade. Dá pra gente entender que é Jericó, mas ele não nomeia porque é o de menos importante. A ideia é que a hostilidade vem do centro urbano, vem da cidade. As cidades rejeitam o profeta. O desprezo é apreendido e a cidade tem muito esse ambiente de cultura. Há uma cultura estabelecida de rejeição profética. O desprezo é aprendido, é coletivo, é cultural. Seja Jericó ou seja Betel, o ponto é, a cidade produz zombadores de profetas. Isso é o mais importante que o texto está chamando a atenção. E o gesto de Eliseu de se virar ganha peso porque indica uma interrupção do avanço, indica o enfrentamento, reconhecimento do perigo. E se ele está sendo seguido, virar-se não é gesto casual. Perceba que se os jovens viessem de boas, você não vai virar, nossa, vou virar. Não, você vai caminhando, não vai fazer nenhum vestido de pelo peludo. Pronto, eu usei a palavra no hebraico aqui, porque muitas traduções colocam Elias como vestidos de pelo, tá? Mas para mim a tradução mais fiel é de que ele era peludo, ele é um homem de aparência com pelos, aparência peluda. Ele usa a roupa dele, faz lembrar como João Batista se vestia, de fato faz lembrar, mas para mim a tradução mais correta e o jogo que ele está fazendo não é exatamente com João Batista, ainda que João Batista também se vista assim, ou se vista de peles de camelo, mas é fato que há um jogo aqui diretamente com Eliseu, certo? Para mim é o jogo mais aparente, que ele está fazendo até mais imediato, tá? A resposta é uma pressão real, esse ato dele se virar. Isso não prova uma agressão física, tá? Não vamos ser leviano com o texto também, mas fortalece muito a leitura de uma intimidação séria nesse texto. Então a síntese exegética aqui é: se os jovens vêm de fato de Jericó, como parece, o texto denuncia a ingratidão e desprezo após a graça. Povo demonstrando ingratidão e rejeição do ministério profético com endurecimento, mesmo após a demonstração de um milagre. Se o episódio ocorre no caminho, o juízo acontece na transição, ou seja, no meio do caminho, no meio da transição de Elias para Eliseu. E isso é bem característico aqui do texto. Não é nem no santuário, não é na cidade. Eliseu é seguido enquanto sobe, a cena de hostilidade progressiva, vai aumentando a hostilidade contra ele, não de zombaria infantil. Betel, destino, o texto antecipa o confronto com um sistema religioso existente que começa antes mesmo dele chegar. Parecido com Esaú, bem lembrado, Esaú também era assim, peludo, e é conhecido e a palavra usada é a mesma, tá bom? Então, mais uma vez, uma frase de efeito pra gente ir marcando os checkpoints aí na aula. Frase de efeito: a graça curou Jericó, mas não educou seus jovens. O profeta aprende já na subida que o milagre não garante relevância e nem reverência. Tá bom? Fazer milagre não necessariamente vai colocar todo mundo caído aos seus pés. O povo é historicamente ingrato. O profeta aprende isso na marra. O juízo não caiu na cidade da graça e nem no centro da idolatria, mas no caminho, quando a resposta humana revelou o seu coração. Olha só, mais uma coisa que reforça a intencionalidade hostil daqueles jovens. Olha a expressão que ele usa: os jovens saíram da cidade. Quando os jovens saíram da cidade, chamaram ele de calvo. Sobe calvo, sobe calvo. Quando eles fizeram isso, Eliseu praguejou e esconjurou contra eles em nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? Olha a expressão que ele usa: as ursas saíram do bosque. A mesma expressão. Saíram da cidade os jovens e as ursas saíram do bosque. E quando as ursas saíram do bosque, a gente vê qual era a emoção dela. Elas saíram furiosas. Elas saíram famintas e devoraram. Então, esse jogo de palavras aponta para um mesmo sentimento. Se as ursas que saíram do bosque saíram furiosas, muito provavelmente, o texto está brincando com as palavras, os jovens que saíram da cidade ao encontro
saíram muito provavelmente com o mesmo sentimento. É como se o narrador dissesse: quando a comunidade se torna hostil ao profeta, a própria criação, e elas saem de fora da cidade, elas não estão no centro urbano, a criação de Deus torna-se instrumento de correção contra ele. Saíram da cidade, saíram do bosque. Os jovens saem da cidade para agredir, as ursas saem do bosque para defender. Isso tem um efeito literário muito forte. E aqui tem esse confronto entre cidade e bosque. A cidade é o espaço humano, civil, religioso e institucional. O bosque é o espaço não domesticado, onde o homem não tem controle. É o lugar onde Deus resolve agir. E de onde sai a providência de Deus, fora do lugar onde o homem tem controle. Isso é forte no texto. Isso cria uma ironia narrativa. A cidade que deveria educar reverência produz escárnio. O bosque, que é fora do controle humano, torna-se o lugar de onde vem a resposta de Deus. É um modo narrativo de dizer que quando a ordem social zomba do profeta, a criação, fora da cidade, executa a correção. Olha isso. Por que ursa? Qual é o significado de ursa e por que duas ursas? Em primeiro lugar, o texto diz duas ursas fêmeas, e isso importa por 3 razões. Em primeiro lugar, ela era uma ferocidade protetiva. E na Bíblia, a ursa, especialmente fêmea, é associada à agressividade perigosa. A ideia de uma ursa privada dos filhotes é um símbolo recorrente da fúria devastadora. Vários textos, eu vou mencionar daqui a pouco um outro significado também. Eco de linguagem de maldição pactual. A Torá descreve as feras do campo como um instrumento de juízo quando há endurecimento contra Deus. E a tradição cristã frequentemente conecta 2 Reis a esse padrão de feras como sanção, como uma punição de Deus. E 2 agentes é um testemunho, é a comunhão, é a confirmação de uma palavra, é a certeza que ele dá. Sai 2 por causa disso. É um motivo narrativo frequente. Não é um acidente natural, é isso que o texto quer dizer. Não foi um acaso. Nunca, se fosse uma ursa, beleza, mas são 2 para confirmar que era algo intencional de uma intervenção divina. É um evento interpretado como resposta à palavra, uma vez que o profeta invocou o nome do Senhor. Além disso, as ursas, elas referem luto e lamentação. Ursa na Bíblia, grave isso. Ursa aponta para luto e lamentação. Lembrando, Eliseu tinha acabado de se despedir de Elias. No seu primeiro milagre, onde ele toca no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre, ele toca com a capa de Elias e ele ora dizendo: onde está o Deus de Elias? Então, ele está ainda de luto, ele está ainda ressentido, ele está ainda angustiado. Os seus primeiros dias sem Elias, Elias foi embora. Ele perdeu o seu companheiro de viagem, ele perdeu o seu modelo, ele perdeu o seu professor, ele perdeu o seu pai. É um pai. Tanto é que a expressão que Eliseu usa, ele diz: meu Deus, meu pai, carros e cavaleiros de Israel, quando Elias é tomado. É uma expressão de luto, de lamento, de angústia, de perda. E por que as ursas simbolizam isso? Vamos lá. O imaginário bíblico associa a ursa, especialmente a fêmea, ao contexto de luto, perda e reação violenta diante da ausência. Textos para validar isso. 2 Samuel, capítulo 17, 8. São valentes e estão enfurecidos, como a ursa roubada de seus filhotes no campo. A ursa é símbolo da fúria causada pela perda. Roubou o filhote, eu estou igual a ursa. A ursa simboliza isso na Bíblia. Não é agressão gratuita, mas é uma reação direta ao luto e à privação. Provérbios 17, 12. Antes encontrasse um homem como a ursa roubada dos seus filhotes, do que como um insensato na sua loucura. Ele está dizendo: velho, é melhor encontrar uma ursa roubada dos seus filhotes. A ursa normalmente aparece nesse contexto na Bíblia, quase sempre roubada de seus filhotes, com a perda de algo significativo. E Provérbios vai dizer: é melhor encontrar uma ursa assim do que encontrar um idiota. É melhor discutir com uma ursa nessa condição do que discutir com um abestalhado, discutir com um idiota no direct ou nos comentários do Instagram. É mais ou menos o que Provérbios está querendo dizer. Veja, o foco não é o animal, mas sempre o seu estado emocional, a fúria de uma ursa quando roubam os filhotes dela. As ursas sempre aparecem. Oséias 13, 8, de novo.
como ursa privada dos seus filhotes, eu os atacarei. Olha a fúria de Deus. O próprio Deus assume essa imagem, trazendo um juízo motivado pela ruptura, perda e aliança violada. Tem ligação direta com o luto. Então, síntese textual é que a ursa do imaginário bíblico não representa só violência. Não é só violência aqui, é a violência nascida da ausência, privação e lamento. Eliseu está experimentando um luto pela perda do seu grande amigo que se despediu. E agora, não só ele está sendo provocado, ameaçado, mas mal comparado com esse amigo. O sobe é uma alusão a Elias. O careca é uma alusão à aparência peluda de Elias. Há alguém sendo mexido, sendo provocado em seu luto, em seu sentimento de perda. Ele está como a ursa arrancada dos seus filhotes. Então, Eliseu em luto, o capítulo cria esse pano de fundo, com muita clareza. Ele perde seu mestre e pai espiritual, ele chama Elias de pai. Ele rasga suas vestes quando Elias vai embora. Ele assume o ministério e imediatamente após essa perda, ele não tem nem tempo de respirar, ele não tem tempo de pensar. E imediatamente os filhos dos profetas olham para ele e dizem, e aí, você vai fazer o que agora? Ele não tem tempo de se recuperar, de se preparar, de tomar uma água, nada, é de imediato. Então, você vai ver que essa expressão de luto vem acompanhando e aquilo emerge do coração dele. É um luto formal e público, segundo os códigos bíblicos. Rasgar suas vestes e gritar, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão vai aparecer 2 vezes na Bíblia. A segunda vez dela é quando Jeoás vai visitar o próprio Eliseu perto de morrer. E a Bíblia fala que ele estava cometido a doença, que ele veio a morrer. Essa mesma expressão, carros de Israel e seus cavaleiros, meu pai, aparece novamente na Bíblia. Só 2 vezes e as 2 em contexto de luto, de perda e de iminente separação. Então, o texto não diz que as ursas simbolizam o luto de Eliseu, mas o texto coloca lado a lado o luto de Eliseu, a imagem das 2 ursas, e as referências que a gente tem de ursa na Bíblia é sempre ligada à perda e sempre ligada à fúria a partir da perda. É um cenário de relação violenta ligada à perda. Então é uma leitura muito responsável dizer que as ursas, elas pertencem ao mesmo campo simbólico bíblico da perda e da reação severa. Então isso enriquece a leitura de que Eliseu acabou de perder seu pai, a cidade zomba da sucessão e a resposta vem por figuras bíblicas clássicas em reação ao luto. Então, o que realmente aconteceu com esses 42? A forma verbal ela é traduzida como despedaçaram, feriram, rasgaram, e o texto afirma gravidade, mas ele não obriga a concluir que todos morreram. Mas é muito provável que eles morreram. Eles foram despedaçados, eles foram rasgados pelas ursas. 42 deles não necessariamente morreram. Eu chutaria que morreram, sim senhor, mas o texto não diz expressamente morreram. O grande foco não é descobrir se eles morreram ou se eles não morreram. É dizer que o número grande qualifica a seriedade da afronta e a seriedade das respostas. As 2 ursas intencionais, mostrando todo o significado que a gente está trazendo aqui, mostrando que uma massa significativa de jovens foram acometidas por uma resposta de Deus que sai do bosque, em confronto com a cidade, apanha no meio do caminho, por meio de 2 ursas, com a fome de quem foi tirada dos seus filhotes, no mesmo número de quilômetros que separa as cidades. Olha como tem coisa aqui. 42 quilômetros, 42 jovens. Então, outra coisa que é bem forte nesse texto é a descida de Elias e a subida de Eliseu. Se você for reparar a trajetória de Elias e como Elias se comporta, o ministério de Elias, a figura de Elias é um confronto direto com reis. Ele tem fogo no céu, profetismo mais vertical e dramatizado. Ele é uma figura muito solitária. Eliseu é uma figura coletiva. E eles fazem rotas bem diferentes. Se você olhar, no início do capítulo, Elias e Eliseu fazem uma sequência de caminhada que vem de Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. E então Elias é tomado. Perceba, Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Está descendo. Ele está descendo até Jordão. Jordão ficava abaixo do nível do mar. Jordão é um dos níveis mais rasteiros de todo Israel. Ele chegou no ponto mais rasteiro, no ponto mais baixo em altitude de todo Israel, o Jordão. Então, Eliseu retorna e inicia o ministério de volta na direção contrária.
Ele sai do Jordão e ele está caminhando para a subida. Ele pega todas as cidades do contrário. Elias faz uma caminhada de Gilgal até Jordão, passando por Betel e Jericó. Eliseu está subindo. Ele sai do Jordão, entra em Jericó, está indo para Betel, caminhando para subir cada vez mais. Os caminhos são bem distantes. Então, na ida com Elias, em algum ponto eles desceram a Betel e na volta Elias subiu para Betel. Então tem um comparativo exegético de tipos de profetismos. E ainda tem uma questão. Elias é um profeta solitário. Elias é um profeta depressivo. Elias é um profeta que não tem ninguém para confrontá-lo. E por isso talvez o ministério dele não fosse tão confrontado. Porque as pessoas não viam Elias acordar com remela. As pessoas não viam Elias arrotar na mesa. As pessoas não viam Elias contar piada sem graça. Porque ele estava sempre sozinho. Ele está sozinho numa caverna, ele está sozinho no deserto, ele está dormindo sozinho, ele é alimentado, quando ele tem fome, gente, ele é alimentado por um corvo, porque não tem ninguém ao seu lado. Elias caminha sempre sozinho, Eliseu não. Eliseu, por mais que fosse contestado, até os filhos dos profetas estavam sempre do lado dele. Eliseu é um profeta coletivo, Eliseu está sempre acompanhado. Eliseu traça o seu ministério de uma forma muito mais coletiva, muito mais comunitária. Elias surge sozinho, confronta reis, vive à margem, ribeiro, casa de viúva, foge para o deserto, deseja morrer. Ele fica, lembra quando Elias diz assim, eu tenho sido muito zeloso, mas só eu fiquei de profeta. E Deus diz assim, só você o quê? Você tá maluco? Tem 7.000, pô. 7.000 que nos prostraram mal, você tá sozinho porque você quer. Mas você não está sozinho como profeta, como quem me serve, não. Tem pelo menos 7.000 pessoas que também continuam me seguindo. Elias era sozinho porque queria. Ele é uma figura isolada, profeta de fronteira, ligado ao deserto, muito mais do que cidade. Eliseu, muito pelo contrário. Ele era um profeta inserido, relacional, comunitário. Ele vivia nas casas da viúva, na casa da sunamita. Ele ganha um quarto na casa da mulher, gente. Ele anda com os filhos dos profetas, ele interage com as comunidades inteiras, ele anda em cidades, nas instituições. Dificilmente você vai ver Eliseu no deserto. Ele está em Jericó, ele está em Betel, ele está no Carmelo, ele está em Samaria. Ele aconselha reis, ele aconselha os generais. Elias não era muito de papo com rei general, não. Elias não tinha Instagram, Eliseu era influencer. Pronto, maravilha, Josias. Josias sempre me ajuda. Eliseu raramente está sozinho. O ministério dele é pedagógico, é comunitário, é socialmente imerso. Elias termina o seu ministério subindo e desaparecendo do convívio humano. Eliseu inicia um ministério voltado às cidades, enfrentando gente, conflitos, resistência pública, não é acidental. Eliseu, até depois de morto, uma pessoa cai em cima dele e ressuscita. Cai em cima da sua ossada. Até depois de morto ele está interagindo com pessoas humanas. Elias não, Elias está sozinho. Logicamente, quando ele se expõe, ele não fica depressivo, mas ele fica contestado. A exposição tem disso, gente. Interagir com pessoas tem disso. Você não morre de tristeza, porque tem sempre aventura, mas as pessoas vão conhecer seus defeitos, vão conhecer suas falhas. Eliseu é muito mais contestado do que Elias, mas Eliseu é muito mais feliz do que Elias. Eliseu não pede para morrer, não. Eliseu gosta da vida. Elias não. Elias, me mata, eu tô sozinho, não pegou ninguém. Então, outro ponto para a gente avançar, já avançamos muito no tempo, mas vamos lá. A maldição em nome do Senhor não é um xingamento, tá? Quando eles usam amaldiçoam em nome do Senhor, é uma autoridade pactual, não é explosão de temperamento. Ele não está explodindo, isso aqui é cansado, isso aqui não é isso. Ele está trazendo, o texto não está endossando um profeta irritado, ele está afirmando o profeta como porta-voz da sanção de Deus contra a rejeição pública e persistente do profetismo. Rejeitar Eliseu era rejeitar a voz do próprio Deus. Então, Eliseu recorre ao próprio Deus, trazendo a sua única defesa naquele momento, que era invocar e se defender e repelir aqueles homens em nome do Senhor. Ele não perdeu a cabeça e xingou. Pelo contrário, os guias de tradução ressaltam exatamente isso. Ele deve ser entendido como invocar o nome do Senhor para julgar e corrigir, não como praguejar no sentido vulgar. Então, isso é muito importante. Ali é um pronunciamento, um oráculo, um ato performático do profeta.
Em continuidade com a função de Eliseu no capítulo, ele vai confirmar que a palavra profética tem peso real. Não brinque com a palavra do profeta, porque ele é o representante de Deus ali. E quando ele faz aquela contradição em nome do Senhor, o Senhor sai em defesa dele e confirma que de fato ele é um profeta. Então a lógica, repare a sequência. No 2,14, Eliseu invoca o Deus de Elias, o Jordão se abre, um sinal cosmológico, a criação obedece a Eliseu. A criação obedece a Eliseu. No 19 e 20, Eliseu fala algo, ele age e as águas são curadas. Sinal comunitário. Primeiro sinal cosmológico. Segundo sinal comunitário. Vida restaurada. A criação obedece a Eliseu e coopera com Eliseu. 2 sinais para a água. E em terceiro lugar, Eliseu fala em nome do Senhor e há juízo. Sinal pactual. Deus está fazendo, eu estou contigo. Rejeição traz consequência. Mais uma vez, a criação coopera com Eliseu. Eliseu está dando comandos e a criação obedece. Deus está mostrando sinais cosmológicos, sinais comunitários e um sinal pactual de que Eliseu é sim o novo profeta e usa a criação, já que a cidade está rejeitando ele. Ou seja, em nome do Senhor, é a cola literária que diz: isso não é sobre calvície, é sobre autoridade profética e resposta divina. Então a síntese aqui que a gente faz é que o episódio comunica Eliseu como sucessor legítimo, a cidade de Betel como um escárnio coletivo, a cidade de Jericó como uma ingratidão inveterada, o escárnio atinge a sucessão de Elias, suba, e Deus responde com uma sanção que ecoa o padrão bíblico. Rejeitar a palavra profética traz consequências reais. As ursas do bosque são um contraste literário contra a gangue da cidade. A gangue sai da cidade, as ursas saem do bosque. Há o confronto e quem sai perdendo são os jovens. Então, a gente pode afirmar, as ursas pertencem no imaginário bíblico ao campo simbólico da luta, da perda e ação severa e dialoga diretamente com o luto de Eliseu sem forçar o texto. Eliseu está de fato de luto por Elias quando ele enfrenta Betel, quando enfrenta os meninos que saem de Jericó. Então, uma frase para a gente resumir mais esse ponto e caminhar para o final é: o profeta que perdeu seu pai enfrenta uma cidade que zomba da sua sucessão, do seu luto. A Bíblia responde com imagens clássicas de luto, ruptura e juízo de Deus. A ursa ataca de cima para baixo, né? A ursa sai do bosque e vem de cima e pega os meninos que estão tentando subir. Boa noite, Diógenes Viegas, boa noite. Então, finalizando, terceiro passo, porque esses três últimos, sabe, a gente anda bem tranquilo e bem depressa, porque já tem o caminho todo pavimentado. Por que o autor escreveu o que escreveu? A hermenêutica que a gente pode extrair daqui é: por que o autor preservou isso? Primeiro, para ensinar que desprezar o profeta não é uma piada, é a ruptura com o Deus que fala. O profetismo era a representação da voz de Deus na sociedade. Para marcar Eliseu como profeta verdadeiro, um paralelo com a autoridade de Elias. Para denunciar Betel como cidade que educa o escárnio, para denunciar Jericó como a cidade da ingratidão, mesmo diante da graça. Marlon, Deus abençoe, meu irmão. Bênção você na minha vida. Obrigado pelo carinho. Então a teologia é manter viva a reverência pela palavra de Deus em tempos de cinismo público. Para quem esse texto fala nos dias de hoje? Que envolvimento a gente pode ter aqui? Qual a aplicação que a gente pode fazer? Os destinatários de hoje: comunidades onde o sagrado vira meme, comunidades que zombam da palavra de Deus, líderes que precisam distinguir correção de vingança. Eliseu não está se vingando, Eliseu está trazendo um juízo, preservar a autoridade do próprio Deus diante do povo. Não é sobre Eliseu, é sobre a voz de Deus ecoando e sendo validada no meio do povo. Leitores que confundem um Deus santo com um Deus domesticado. Ninguém pode domesticar Deus. A resposta e o juízo vem de onde o homem não tem controle. Se da cidade vem escárnio, do bosque vem a resposta com juízo. Do bosque, da criação, vem a resposta de Deus. E aí, a aplicação com equilíbrio que a gente pode terminar de fazer é que não é um modelo para um cristão amaldiçoar gente. É um alerta sobre o que acontece quando uma cultura inteira passa a ridicularizar a voz de Deus. Deus coloca a criação para responder. E muitas vezes, de forma pedagógica, ele nos ensina que a palavra dele vai sempre ecoar, mesmo que a gente não dê valor. A última coisa, a comunicação homilética desse texto. Comunicar com clareza. Um título sugerido,
para emoldurar a comunicação desse texto e como anunciá-lo, um a um, numa pregação, num sermão, como você contar para alguém o que esse texto quer dizer. Quando a cidade zomba, o bosque responde. Quando o poder humano zomba da voz de Deus, a criação dá um jeito de responder. Um profeta novo, uma cidade velha, Betel e Jericó. A zombaria não é inocente quando ela mira a palavra, quando ela mira a voz de Deus, quando ela faz escárnio da voz de Deus e mexe com a reputação do próprio Deus diante do povo. Sobe é a rejeição do Deus que confirma seus servos. Ursas do bosque é a criação sendo utilizada como sanção reparadora de Deus. Reverência não é um medo supersticioso, mas a seriedade diante da voz do próprio Deus. A frase final para encerrar essa aula é: não foi a calvície que provocou o juízo, foi a cultura de desprezo à palavra de Deus.